Beleza, oficialmente volume 2, tá? Livro 2, plataforma Teoria 2, livro 2 do Bernoulli, tá? Vocês vão encontrar essa aula gravada lá. Mudamos de tópico lá na plataforma, beleza? Tudo deveria ter começado aqui, com pessoas fazendo força e a consequência ser o quê? Um movimento. Então tudo deveria ter começado aqui. Primeiro eu aplico uma força para saber se vai entrar em movimento ou não. Eu vou colocando tanta gente assim. Ah, menina. Aí beleza, tá? Vou colocando os pesos aqui, colocando as coisas aqui. Não, vem cá. Isso aí é a República. Acabou de chegar agora, tá montando a República dele, vai carregar de lá dentro. Aí beleza. Aí tudo deveria ter começado aqui. Eu começar a fazer força primeiro, para depois eu começar a falar sobre movimento. Mas já falei de movimento, já calculei aceleração, já calculei distância percorrida, já falei de deslocamento, né, velocidade final, já calculei área de gráfico, já falei de cinemática praticamente toda, né? Sem antes ter falado qual que era a origem, por que tudo aquilo começou. Por isso. Porque alguém antes precisou fazer força, tá? Poderia ter falado sobre atrito, né? Como que eu tiro alguma coisa do lugar? Ah lá, tirei o skate, hein? Se eu tirei o skate, tá direto no chão. Até a superfície mudou. A superfície estava lisa, né? Não tinha atrito. Talvez não tinha atrito, vamos olhar aqui. Agora a superfície ficou até estranha, olha, ficou áspera, ficou mais difícil de empurrar e sem o skate para ajudar. Então tem atrito, dá para controlar o atrito agora, se é nenhum ou se é muito. E eu vou ter que empurrar, eu vou ter que vencer esse atrito. Então agora é que eu vou começar a falar da origem das coisas, né? Então é no volume 2 que eu vou começar a explicar muita coisa que acontecia lá na cinemática no volume um. Beleza? Infelizmente, por questão de logística, eu tive que começar dessa vez no volume normal, né? Seguindo a ordem normal. Antes, as leis de Newton, elas vinham no mesmo livro, né? No livro um, no mesmo livro da cinemática. Aí eu explicava, né, ao primeiro ano, o porquê de não começar pela cinemática, que era o primeiro capítulo, né? Porque nada movimenta sem antes alguém fazer uma força. Então eu segui a lógica do raciocínio, né, de todo o cérebro. Beleza? Então é sobre esse assunto que eu vou falar. Vou falar das três leis, nas quatro leis de Newton, né? Agora, por enquanto, só as três primeiras, as três que refere-se às leis de Newton. A quarta é gravitação universal. Essa vai ficar para depois. Tranquilos? Bem, para tirar qualquer coisa do lugar, eu tenho que exercer força, certo? E talvez eu tenha que vencer alguma outra força, né? Alguma outra pessoa também fazendo força, ou a própria superfície talvez fazendo algum tipo de força. Aqui eu não tenho atrito nenhum, né? Então eu já vou conseguir fazer força aqui e tirar o corpo do lugar, beleza? E à medida que eu vou deixando isso aí, vai ficando cada vez mais rápido, né? Até parar ali no vitória do azul, coitadinho do vermelho, né? Nem participou. Então, enfim, eu tenho que primeiro fazer força, eu tenho que vencer uma tendência que todo corpo tem em permanecer em movimento, em seu estado de origem. Opa, então comecei a falar sobre conceito de força. Até então, gente, quem começou a falar mesmo, né, eu vou fazer justiça aqui, quem começou a falar mesmo desse assunto foi justamente Galileu que começou a falar dessa primeira noção de movimento, tá? Só que o bacana era o seguinte, Galileu falava, ele fazia experimento, ele foi considerado o pai da física experimental, né? Intitulado como o pai da física experimental, ele fazia experimento, e fazer experimento, gente, na época, tá? Deixa eu botar na tela mais bonitinha aqui, para falar com vocês. Falar de movimento, fazer experimento na época, 1600 mais ou menos, era de certa forma, né, grosseiramente falando aqui, era meio ridicularizado, né? Carlos, Oi, fala, amigão. eu só preciso ir no banheiro ali. Esse negócio de pegar e fazer o experimento, né,
era uma coisa meio que marginalizada. Fazer um trabalho manual seria uma coisa meio. A pessoa era ridicularizada. Não, quem, quem faz alguma coisa manualmente, não, que é isso. Cientista que se preze, ele vai falar sobre o assunto e se ele tem moral, ninguém vai questionar. É verdade, pronto, acabou. Né? E, e a física, até então, ela era assim, ela era aristotélica, falando bem grosseiramente, né? Que era baseado em algumas coisas, né? Lógico, tinha muita ciência, né? Falar que era baseado só na água, né? No ar, né? No fogo, é resumir demais, né? Mas tinha uma mentalidade de não realizar a prática para provar aquela ideia da pessoa. E Galileu não, ele começou propondo, falando alguma coisa, a pessoa, mas não acho que é isso. Não, então vou provar aqui que é. E ele começou a realizar experimentos, certo? E um dos experimentos que ele fez foi bem simples. Que ele fez o seguinte, ele pegou uma rampa, né? Pegou uma rampa, né? Uma superfície lisa e começou a descer colocou um corpo para descer, para movimentar, tá certo? Colocava alguma coisinha para descer aí, sei lá. Colocar uma esferazinha aqui. Soltava uma esfera de algum ponto aqui. Tá certo? Soltava uma esferazinha ali. E deixava essa esfera rolar. Só que antes ele fazia o seguinte. Não era bonitinho aqui assim não. Ele ia lá e colocava um outro, o que ele chamava de obstáculo, aqui na frente. Ó. Mesma inclinação. Bonitinho, continuidade da minha pista. Aí ele percebia que a tendência da esfera era sempre chegar aqui na frente, no ponto de mesma altura. Tá? Só colocar uma coisinha leve aqui, só para de mesma altura. Cadê? Sumiu. De mesma altura. Chegava na mesma altura aqui, ó. Certo? Dá para enxergar minha linhazinha aí, né? Aí ele foi diminuindo essa inclinação aqui, ó. Ele foi pegando a mesma esfera, inicialmente com a mesma inclinação inicial ali, né? Só que ele foi diminuindo a inclinação do outro lado. Chegava aqui, ele ia diminuindo a inclinação. Para ele, né, ele ia anotando que eu estou diminuindo o obstáculo. Estou diminuindo, mexendo nessa inclinação, que eu estou diminuindo o obstáculo. E ele foi fazendo isso até zerar. Até zerar o obstáculo, o segundo obstáculozinho ali. Ó. Então ele fazia experimentos. Tá certo? Fazia até ele zerar completamente aqui o obstáculo. Então o que, que ele percebeu com isso? Ele percebeu o seguinte, que essa esfera, né, que era soltada sempre da mesma altura aqui, ok? Sempre da mesma altura, ela tinha uma tendência a ir cada vez mais longe. Por quê? Porque o obstáculo estava sendo eliminado aqui, ó. Eu estava eliminando o obstáculo, certo? Estava eliminando o obstáculo. Como eu estava eliminando o obstáculo, a tendência da esfera é cada vez mais longe. Até, obviamente, chegar na situação em que ela ia embora. Ele tentava diminuir ao máximo possível, horroroso, a minha segunda esfera, parecendo uma coisa estranha. Aí a minha terceira situação aqui, ela ia embora por uma distância bem maior. Ele tinha consciência que o que faltava aqui, na verdade, o que ele estava fazendo, na verdade, era o quê? Eliminando o que ele chamava de obstáculo. Né? Olha, se não é justo começar esse assunto falando disso. Tá? Então, isso para ele era um obstáculo, que eu acredito que talvez alguém já está até pensando
obstáculo, pensando em elaborar melhor essa questão, e ele ia diminuindo o obstáculo, polindo a superfície, ou seja, o que ele estava tentando fazer aqui? Limpando a superfície, ou polindo a superfície, limpando a superfície, ele estava tentando diminuir ao máximo possível os obstáculos, certo? E ele chegou a enunciar, né, a conceituar, que ele percebeu que os corpos tinham uma tendência, né, havia uma tendência, tá? Havia uma tendência que depois vai ganhar um nome, uma tendência em permanecer, o corpo tinha uma tendência em permanecer no seu estado de origem. Permanecer, né, em seu estado de origem. Digamos assim, né, estado de origem. O que é isso? Né? Se você tem, sumiu o Iri, se você tem origem, se você está parado, obviamente sua tendência é ficar parado. Se você está em movimento, sua tendência é permanecer em movimento. Então isso aqui é a condição inicial do corpo. Repouso, se você não fizer uma força aí, você não vai sair do lugar. Repouso ou movimento. Esses são seus estados iniciais, né? Movimento. Beleza. Desde que, faltou mais importante aí, desde que tendência a permanecer em seu estado de movimento, desde que você elimine, né, ou diminua o obstáculo. Elimine o obstáculo, digamos assim. Elimine o obstáculo. Tá certo? Isso que ele fez, ele percebeu isso. Né? Ele percebeu essa tendênciazinha da esfera ir cada vez mais longe aqui. À medida que ia pulindo a superfície, ela ia mais longe ainda. Ia diminuindo a inclinação, ela ia mais longe ainda, até eliminar o máximo possível, quase que por completo, o obstáculo, ela ia embora. Então ele percebeu essa tendência aqui. Só está faltando alguma coisa aqui. Perceberam a falta de alguma coisa nessa teoria? Essa aqui seria a teoria de Galileu. Ô, gente, se eu falei Arquimedes, você me desculpa aí, tá? Galileu. Na hora que eu, não é que eu confundo, né? Eu admiro demais os dois. Galileu. E aí? Percebeu a falta de alguma coisa aqui? Explica muita coisa, tá? Explica muita coisa. Por exemplo, explica né, que não precisa bater o carro não, mas se você der uma freada brusca, você percebe que você tem uma tendência de ir para frente, né, de continuar o seu estado original, né? Deixa eu ver se eu acho uma coisa mais interessante aqui. É... Não, deve estar nos exercícios. Né? Fugiu aqui agora. Então a gente percebia que eu tenho várias situações. Dá para explicar a bicicleta, né? Você tá andando de bicicleta, apertou o freio da frente porque que você virou. Alguém aconteceu isso com alguém? Acho que isso não acontece com ninguém não, né? Tá andando de bicicleta logo no início, né? Tá aprendendo, andando, pegando, familiarizando com o transporte, aí aperta o freio da frente e e cai. Não, isso não acontece com ninguém não, né? Acho que no meu tempo acontecia. Acho que a gente tinha uma curiosidade, a gente sabia que se apertasse o freio da frente a gente ia cair, mas parece que a gente tinha que sentir isso na prática. Então parece que é uma coisa assim que era incontrolável, meio que involuntário, você apertava o freio da frente só pra você ver, ah, não deve ser assim, é exagero. Tinha que saber como que caía, né, Como que Carlos? caía. Então você tinha a tendência, quem parou, incrivelmente, foi só o pneu da frente. Infelizmente, foi só o pneu da frente, né, que parou. O resto da bicicleta, incluindo você, eles não pararam, eles não têm freio. Então sua tendência é continuar, né? Então essa tendência, ônibus, carro, isso o tempo todo acontece. É uma aceleração brusca, o carro arranca rapidamente, né? Você percebe a inércia,
se a tendência sua de colar no banco e ficar para trás, quando ele freia a sua tendência de ir para frente, né, que é continuar no seu movimento de origem. E a gente tem N exemplos dessa situação que eu ainda não formalizei ainda, né? Várias situações. Tá andando de skate, bate numa pedra, o skate que bateu na pedra não foi você, né? Então o skate vai ficar e você vai continuar. E várias outras vídeos cacetados que vocês já estão cansados de ver, né? Em relação a isso, certo? Então essa tendência, né, foi primeiro, digamos assim, identificada por Galileu, certo? Mas quem veio aqui, não desmerecendo, e falou assim, amigo, vamos melhorar esse texto aqui, né? Vamos colocar força. Vamos falar que a força resultante, ou a força total, vamos colocar total por enquanto, total é zero. Como assim? Aí, o que Newton fez, né? Foi, obviamente, ele percebeu essa tendência e, né, que Galileu fez antes, foi eliminando essa inclinação, até eliminar tudo. Que ele estava tentando fazer? Esse obstáculo é força contrária ao movimento da esfera. Mas ele não tinha esse conceito de força na cabeça, tá certo? Ele não elaborou isso. E Newton tinha uma característica interessante de Newton, uma delas, né? Que Newton, ele na Inglaterra, ele era considerado o pai do cálculo, porque ele desenvolveu um cálculo, né? Uma derivada. Ele desenvolveu isso aí, reza a lenda, né? A história da física, da ciência, que ele encontrou numa situação que algumas coisas ele não conseguia desenvolver, calcular. Ele foi lá e desenvolveu a matemática necessária para aquilo, né? Ele desenvolveu só a nomenclatura que ele usou, o jeito que ele usou, é, a- entre aspas, atrasou um pouco o cálculo, porque era difícil de outras pessoas, né, outras pessoas não familiarizadas com aquele recurso, compreender o que ele estava calculando, né? A questão boba de jeito de Ah, representar a letra. Oi, ele que criou aquela medida de força, os newtons, ou foi outra pessoa em homenagem a ele? foi ele. Isso eu Ai, Jesus, que narcisista. foi ele. E a maioria é assim, né? Joules, Joule, que é uma unidade de energia, foi James Joule que desenvolveu, né? Entre outros, né? Disco de Newton foi ele, né? Que é aquele disco de Newton que nós mostramos as cores do arco-íris quando gira, né? Que eu percebo que é branco, porque chega a 7 cores de uma vez só nos meus olhos. Então aquele disco que eu girei com o objetivo de mostrar que o branco é a união, né, de todas as outras 7 cores primárias, foi estudado por ele também, né, disco de Newton. E Newton tinha umas características pessoais, né, que reza a história, que você ia ficar com mais raiva dele ainda, Letícia. Ele só conversava com quem ele julgasse que fosse intelectualmente no mesmo nível que ele, ou seja, ele não ia conversar com a gente, né? Então ele ia escolher com quem conversar e ele tinha uma certa perseguição. Tem umas outras teorias aqui que ele perseguia para provar que a pessoa estava errada, né? Isso acaba é uma certa competição, né? Acaba a ciência em si ganha, né? Mas ele para impor a teoria dele, né? Então diz que ele não era uma pessoa sociável e não conversava com qualquer pessoa, não, né? Então a pessoa tinha que ser mundialmente conhecida para ele conversar com a pessoa. Então ele tinha essas questões aí. E o que ele faz é o seguinte: é substituir. Ah, perdão. Aí, fazendo jus a ele aqui, ele desenvolveu uma parte do cálculo lá, né? Para dar suporte aos cálculos e teorias dele, né? E aqui ele criou o conceito de força, tanto que eu vou voltar aqui atrás, começa a falar, ele tem que criar o conceito de força antes de qualquer coisa, porque ele tinha que substituir aquela palavrinha lá, obstáculo, né, que estava sendo eliminado aqui, por um conceito de força.
Então ele pega aquela ideia, né, que é a primeira lei de Newton, que todo corpo tem uma tendência em permanecer no seu estado de origem, desde que a resultante, que não haja força resultante. Força atuando sobre o corpo, lógico que vai ter. Vou colocar esse carinha aqui e vou colocar um carinha de mesmo porte aqui, ó. E vou iniciar. Beleza. Tem força atuando? Tem uma força para a direita, tem uma força para a esquerda. Valores, Carlos. Tem 50 newtons para a direita, 50 newtons para a esquerda. Tem força atuando? Tem. Tem força resultante? Não. Não tem força resultante. Tá? Então, se a resultante das forças sobre um corpo for nula, né, for zero, então o corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo, em movimento uniforme. Né? Não vou nem falar retilíneo, movimento uniforme. Então, todo o corpo vai manter essa tendência, tá certo? Desde que não tenha força resultante. Ele trocou a palavrinha obstáculo, tá? Pela palavrinha, pela força. Então ele cortou o obstáculo e colocou no lugar de obstáculo a força, né? Não estou falando que ele plagiou o negócio não, tá? Aí ele trocou o obstáculo e elaborou o conceito que já estava sendo discutido antes, ou seja, o problema já existia, né? Já estava com a solução quase que fechada aqui. Aí ele concluiu, dando o conceito de força e começando a falar de força. Que força é sinônimo de interação, tá certo? Força é sinônimo de interação, tá certo? O que é isso? Tem que ter dois corpos aí interagindo para que eu tenha força. Ele começa a falar sobre isso. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui, né? Então a gente percebe, né, por exemplo, que para um carro, para qualquer coisa sair do lugar, alguém tem que exercer a força. Eu gostaria que vocês fizessem a seguinte pergunta, tá? Sempre. Quem está exercendo essa força? Se eu estiver falando de força-peso, é o planeta. Se eu estiver falando de atrito, é a superfície. Se eu estiver falando de um carro, de um objeto que saiu do lugar, é porque alguém foi lá e exerceu uma força, né? Ou o próprio carro, né, com sua força motriz ali, seu motor, ele empurrou o chão para o chão empurrar ele, né? Porque a gente só sai do lugar empurrando o chão para o chão nos empurrar. Então, o carro faz isso através dos pneus. Eu acho que se tivesse como te dar duas dicas fundamentais para você compreender esse assunto com facilidade, com tranquilidade, seria entender força como sinônimo de interação, tá? E sempre perguntar quem exerceu a força, tá? Para você saber qual que é a origem, quem que exerceu essa força, tá certo? Por isso que eu acho e sempre defendi e fiz isso por muitos anos no colégio, quando era possível, cada logística do material, sempre comecei primeiro falando de força, para depois falar de velocidade, de calcular distância, calcular deslocamento. Eu acho que a gente tem que ir de acordo com a lógica nossa de pensar, de construir as coisas. Primeiro você fala da origem, aí depois você estuda a consequência. A consequência, depois de fazer força, é aceleração. E o que é aceleração? Variação de velocidade. Aí, se tiver variação de velocidade, o que vai acontecer? Vai deslocar, vai percorrer uma distância. Então, as outras coisas são consequências. Vou construir um gráfico de velocidade por tempo, né? As outras coisas são consequências. Primeiro faz força, né? Então, aqui ele está falando de uma força, de um obstáculo considerável aqui para parar seu movimento. Tem que existir um obstáculo para parar seu movimento. Tem que existir uma força contrária, seja o próprio chão, né, exercendo uma força de atrito, que a gente até sabe, né, o que é. A gente só vai formalizar isso. A gente sabe que existe atrito, a gente fala de atrito sem formalizar direito aqui. E cabo de guerra, vou usar o simuladorzinho que é mais bonitinho. E a ideia de equilíbrio, tá? Ele fala também de força como ação externa, isso é interessante. E é um lugar que o pessoal adora elaborar questões sobre isso aqui. Eu tenho que ter uma força externa para poder sair do lugar, né? Lógico, né? Que é isso? Eu até coloquei aqui, né? Não é possível exercer força sobre si mesmo. Não dá para ir lá pegar o seu cabelo, né? E puxar para cima. Opa, deixa eu tirar eu daqui
me puxar e me colocar em algum lugar. Isso é impossível, né? Então, eu preciso de uma força externa, né? Eu preciso, né? Não tem como eu atuar sobre eu mesmo, né? Então, tá estranho, né? Eu preciso, por isso que eu quero que vocês perguntem o seguinte. Por isso que eu acho importante entender força como interação, porque não dá para você interagir sozinho. Você precisa de alguém para interagir com você, de outra coisa para você. Você tem que interagir com algum objeto ou com alguma pessoa. Você já dá a ideia de que tem que ter dois corpos, pelo menos. Né? Aí você já. E quem que exerceu cada uma? Para você situar. Eu que estou empurrando a parede e a parede que está me empurrando. Então, quando eu olho, pergunto quem que está exercendo a força, é mais fácil de ir me situando. Vocês vão ver que vai ser ótimo para próximas leis. Tá? Então, é impossível, né, o carrinho fazer uma força sobre ele mesmo. Né? Mesmo colocando uma régua aqui, né, cortando esse cordão aqui para a régua esticar de uma vez, você não vai conseguir sair do lugar. Então tem que ter uma ação externa. É um carrinho empurrando o outro, né? Cortei esse cordão, aí a régua que está, né, deformada aqui, ela empurra um carrinho para um lado, outro para o outro. Nós dois estamos de patins, eu te empurro, você me empurra. Nós dois estamos no skate, eu te empurro, você me empurra. Então precisa de uma interação de dois corpos, pelo menos, né? A quarta lei de Newton vai nascer aqui, mas vai demorar um pouco. Né? Que ele começa a entender, a desenvolver uma fórmula que coloca na fórmula os dois corpos, um interagindo com o outro. E outras áreas da física, outras áreas de força, força elétrica, força de um ímã com outro ímã, um ímã com prego, vai copiar essa ideia de Newton. O cara era fera. Na dele, não conversava com a gente, mas tudo bem. Ele era fera, tá certo? Fala mais de Einstein do que ele. Ele é um cara, um gênio que trabalhou coisas palpáveis, coisas que a gente está ali no dia a dia, entendeu? Não desfazendo, obviamente, de Einstein, né? Que algumas teorias estão sendo confirmadas agora. Einstein era um visionário, dependendo da época que ele nascesse, ele ia ser considerado um louco. Um louco. Um louco. E se ele fosse da sua sala, né? Você ia achar ele no mínimo diferente. Ele era totalmente diferente. Ele conversava pausadamente, com dificuldade de conversar durante a infância. Demorou demais a conseguir falar, a conseguir conversar. Falava devagar, como se estivesse prestando atenção e com muito cuidado para falar. Então ele tinha essa dificuldade. Thomas Edison também desenvolveu a lâmpada, né? E ele inclusive foi taxado como não serve para a escola. Ele foi educado pela mãe. Ele tinha dificuldade também de falar. Ele demorou a falar, ele tinha dificuldade de falar. Ele tinha dificuldade, aquela rigidez que era a escola na época, aquela regra, né? Estão acendendo lâmpada aí graças a ele, né? Então, assim, essas pessoas, até mesmo hoje, na sala de aula, ia ser considerado meio que aquele cara ali é meio diferente. Ele fala diferente, ele tem dificuldade, ele não aceita qualquer tipo de regra, né? Mas é uma determinada habilidade que o impedia de ser tão sociável às vezes, né? Mas muito interessante, né? Acreditava-se, inclusive, que Einstein tinha um certo grau de autismo, né? Então, assim, são características que hoje são os caras que nasceram na época certa. Né? Se Einstein nasce na época de Galileu, ninguém ia nem ouvir, nem ia dar ouvidos para ele. Né? Então, cada sociedade, se estiver evoluída, vai ter acesso a uma ciência mais evoluída. Se a gente estiver muito atrasado, né, ter pouco conhecimento, a gente não evolui. Vou dar um exemplo só para poder prosseguir aqui. O Chile. O Chile, eu até comentei da radiação gama, ele usa a radiação gama para, que eu já comentei, só lembrando aí para situar aqui, ele usa a radiação gama para esterilizar equipamentos e materiais odontológicos e cirúrgicos e alimentos. Eles têm a consciência que aquilo ali não torna o alimento radioativo, muito menos as peças de odontologia e cirúrgicas, né, de odonto. Eles têm essa consciência. Eu acho que se propõe isso, dependendo do congresso que for propor isso, vai aparecer um para falar assim, vai ficar radioativa a comida,
ou material, não vou no dentista mais. Então, dependendo da ignorância, da ignorância no sentido de informações referentes ao assunto, você não dá um passo à frente. E tem vários exemplos que eu vou dar exemplos depois. Quando Kepler foi falar sobre as leis de Kepler, foi falar que quando saiu, quando a primeira pessoa levantou para falar que a Terra não era o centro do universo, mandaram ele calar a boca educadamente. Ele insistiu, falou assim, ó, nós vamos chamar sua mãe, né, porque foi ela que deu à luz a esse ser que está falando essa bobagem, e nós vamos conversar direitinho se realmente você acha que pressionaram, ameaçaram e volta com essa teoria para dentro da gaveta. E essa teoria voltou para dentro da gaveta, ficou escondida, desenvolvida, escondida, até ter uma sociedade que poderia aceitar a Terra não ser o centro do universo. Né? Então, enfim, né? Tem umas coisas que limitam a gente, limitam o desenvolvimento. Então tá aí. Nasce então a primeira lei de Newton, que é falando sobre isso. Pegou uma ideia, um gancho lá de Galileu. Galileu preparou o terreno, né? Não foi, falei que foi fácil para Newton, porque ele teve que desenvolver o conceito de força, né? E começou a criar uma das coisas que eu acho mais importante, né, aqui no contexto. Eu acho que um pré-requisito essencial, tá? Essencial. Ele criou meio que uma regra, tá? Eu sei que o meu tempo tem só 2 minutinhos. Ele criou uma regra que eu vou usar em todas as 3 leis, tá? E muita gente não dá importância nessa primeira lei, nesse aspecto. Eu acho essencial, essencial, tá? Por exemplo, o que é um corpo? Ele criou essa ideia de equilíbrio, tá? Eu vou só começar aqui, vou terminar na próxima aula. Ele criou uma ideia de equilíbrio, tá? Aí equilíbrio estático, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, nem vou me ater a isso, tá? O que é equilíbrio para ele? Bem, o que é equilíbrio para ele? Não ter uma força, a força resultante ser nula. Mas calma aí, se não tem força atuando, força resultante, né? Você pode estar lá morrendo de exercer força, como eu mostrei aqui o cabo de guerra, tem força, tem 50 para um lado, 50 para o outro, e mesmo assim você não sai do lugar, né? Não, tudo bem, pode existir sim, pode existir força, só que não vai sobrar. Consequentemente, também não vai sobrar aceleração. Então não vai existir aceleração. Ô, gente, o que é aceleração? Para que eu acelero um carro? Com o intuito de tirar esse carro do lugar, concorda? Então, se não tem força, não tem força resultante, não tem aceleração resultante e não tem variação de velocidade. Agora, não tem variação de velocidade. Quando você está em repouso, obviamente que não tem variação de velocidade, repouso. Mas quando você está em movimento uniforme, você tem velocidade. Você tem uma velocidade. Mas ela não varia. Ou seja, ela é constante. Só concluir aqui rapidinho. Então, no movimento uniforme, você também está em equilíbrio. Então, para a física não tem diferença, Carlos, né? Para as leis de Newton não tem diferença. Você está parado ou você está com uma velocidade de 10 metros por segundo, por exemplo, desde que ela não mude. Então, movimento e repouso não tem diferença, Carlos? Não. Do ponto de vista das leis de Newton, não. Por quê? Porque em ambas situações a velocidade não muda. Se a velocidade não muda, não tem aceleração. Se a aceleração não muda, não tem força resultante. Então o corpo está em equilíbrio. Eu acho que esse conceito ele é pouco explorado na primeira lei, tá? E é o mais importante. Tá certo? É o mais importante. Porque todo exercício de física começa assim. A força resultante é igual a zero. Ou começa assim. A aceleração resultante é igual a zero. Ou começa
Ah, não tem variação de velocidade, a velocidade é constante. Ou começa falando que o corpo está em repouso, ou começa falando que o cara está em movimento uniforme. Ou seja, começa de 5 maneiras diferentes falando a mesma coisa. Então é bom perceber isso para saber que no fundo está todo mundo em equilíbrio. E eu volto na próxima aula. Agradeço a todos, né, a paciência e os segundinhos que eu passei aí. Beleza? Tranquilos que ainda tem aula? Não é seguida, né? Por algum motivo do além. A semana passada foi, essa semana não. Beleza? Então, fechou, galera. Até a próxima aula. É na hora do almoço.